sobre eh, privatização da Caixa, que eu já ouvi alguém falar, pô, mas e aí, por que que não teve uma agenda de privatização da Caixa, enfim. E eu gostei da sua resposta, porque basicamente você falou que a Caixa não é bem uma empresa que deveria ser privatizada. Queria que você contasse um pouco dessa ideia de privatização e, enfim, e com a Caixa especificamente. Eu acho, assim, o Banco do Brasil talvez estaria na frente, né? Que é um Sim. competidor mais natural dos bancos privados e você vê, nos números você vê a falta de eficiência, seja até por competitividade de remuneração, seja por tecnologia, seja por... Mas, assim, a Caixa ela tem uma função que ela é um banco operador dos programas sociais, né? Assim, todos os programas de governo, e ela tem isso como missão institucional, são operados por lá, né? FGTS, INSS, Bolsa Família, BPC, é, é, todos, né? Os programas de prefeituras, RPPS, folha de pagamento e tal. Então, assim, você tem o governo como seu grande cliente e uma operação de governo que não é, ainda que tenham algumas unidades que não sejam core, né? E eu acho que tem essa dicotomia de que se dá lucro demais está errado, né? Porque devia ser social. E se é social demais, você não está competitivo, né? E eu Uhum. acho que quando a gente fez a revisão do plano estratégico, na minha gestão, estava na época da revisão dos 5 anos, eu tinha um pouco ali, a gente desenhou algumas políticas do banco ser um banco social de fato, no sentido da inclusão financeira do brasileiro, né? Então, assim, acho que tem um problema de letramento muito grande do brasileiro real, e aí nesses programas, assim, eu fui, o pessoal do Gerando Falcões, da CUF, eu fui para Heliópolis, fui para Paraisópolis, fui para Rocinha, fui para Salvador, e conversava com as pessoas, e falava assim, pega um dinheiro no Pronamp, a tiazinha lá na barraquinha vendendo bolo, faturando R$ 1 milhão no Heliópolis, e fazendo um investimento na segunda geladeira e na terceira pelo cartão de crédito, pagando um juro altíssimo, você falava assim, por que você não pega um Pronamp? Pronamp. Pronamp é o programa que tem o fundo garantidor do governo. A pessoa não entende isso. Então você fala assim, o governo é seu fiador. Aí eu me lembrei, né, de barro assim, não vendo fiado, né? Isso qualquer Uhum. pessoa entende, né, real. Então assim, a linguagem é muito distante, né? A linguagem dos bancos é muito distante. E aí eu acho que tem uma apropriação nesses prédios aí, no sentido do letramento das pessoas, que eu falava que eu queria ter transformar, dado que as agências físicas perderam o sentido, né, porque as pessoas usam os apps, sempre tem essa discussão, fecha a agência, não fecha a agência, a Caixa Social, tinha município que tem que ter, que é a única instituição que tem, mas muito mais de ter esse treinamento proativo, e era isso que a gente estava fazendo, mas que podia ser uma função incrível, que era ter uma rede de agentes autônomos. Falava, quero ter uma rede de agentes autônomos de favela e de comunidade, assim, o mesmo letramento, né? Por que que abriu a arquitetura do varejo todo, que foi um movimento que você participou lá de Uhum. trás, começou com o XP, começou com educação, com orientação, mas isso foi feito para o brasileiro que tem renda para investir. Esse Sim. brasileiro da base da pirâmide, ele ainda não conseguiu entender isso e ele ainda é, vive um processo de desinformação e um ciclo de desenvolvimento, de endividamento permanente, né? Ele fica ali rodando e não sai do. Tanto que mais de 80% das famílias são endividadas, né? Então a gente está aqui na zona de privilégio, no 1% da pirâmide, Uhum. né? E você tem 100 milhões de pessoas que ganham até 2 salários, e essas pessoas vendem almoço, compram janta, pegam uma renda informal e elas vivem endividadas, e você não estimula um ciclo de capitalização e previdência e obriga elas a pouparem no INSS quando poupa. Então, se você tivesse um treinamento, né, naquele de entregando uma função social, de salvar uma vida na ponta, que era essa questão do acolhimento das mulheres, que imagina você estar numa agência e recebe uma pessoa, e a gente recebeu algumas, teve uma mulher que sofreu um acidente de carro e correu para o Caixa Praia, foi estuprada depois de um acidente de carro e depois correu para dentro de uma agência do banco, e a gente tinha um chat que as embaixadoras do programa compartilhavam as histórias, e você chega em casa falando assim, hoje eu salvei 3 vidas, né, assim, no sentido de acolhimento e orientação, e as pessoas buscarem ali um porto seguro porque tinham medo de ir para a delegacia, então você tem todo esse aspecto. Mas mais do que isso, a pessoa não chega e fala assim, ela está preocupada com a assistência funeral da família,
Mas ela não sabe que por R$ 28 ela contrata um segurozinho e uma assistência social. E em vez de jogar na Bet, podia estar ali, de alguma forma, se capitalizando ou comprando proteção. Ela não vai chegar na agência e vai falar assim, eu quero fazer uma previdência. Não sabe o que é. Então, você tem que chegar, inverter um pouco o ciclo do letramento, que é, Sim. me fala o seu problema que eu vou te ajudar a resolver, e isso você faz com capacitação, a experiência que eu vivi, né, do próprio time de frente de rede do banco, e via aplicativo, assim, a ponto que era a gente botar Wi-Fi grátis nas agências, e aí o cara para logar, vai para lá para logar na Wi-Fi, todo mundo tem o celular pré-pago, e na hora que você loga, você consome um conteúdo, e esse conteúdo tem que ser falado e não escrito, porque as pessoas... O Brasil é recordista de áudios de voz de WhatsApp, porque as pessoas têm dificuldade de escrever e de ler, então eles preferem o conteúdo falado. Então, assim, se você pegasse essa vocação e direcionasse para isso, e aí, assim, criar os incentivos corretos, né? Até uma das iniciativas era um programa de vantagens e recompensas que estava escrito, que a Caixa lançou agora, que é o Alcaixa, que já estava lá no plano, que era assim, a gente ganha recompensa para comprar um café no Starbucks de R$ 25, e esse cara do Bolsa Família, ele não ganha recompensa de nada, né? Ponto é coisa para rico, né? Não é coisa para baixa renda. Você já viu eles trocando por remédio, por cesta básica, e as marcas vindo. Então, assim, tem um ciclo ali de você desenvolver o mercado para depois se inserir, que eu acho que poderia, inclusive, você trazer recursos de ESG no desenvolvimento social para fazer match funds, né? Em vez de você jogar na Bet R$ 20, poupa os 20 que vai vir um organismo e botar mais 20. Você faz isso na FUNCEF, na Petros e na sua Previdência. A empresa faz um match 1 para 1, por que não você criar um programa de capitalização para fazer um match? Então, assim, e no final se você dá crédito para o cara, como foi a época o consignado do Bolsa Família, que foi muito discutido, você fala, bom, se o cara pagar tudo, no final você quer fazer um cash, eu não quero ganhar spread de juros em cima desse cara, né? Fala assim, fica adimplente, deixa o seu nome limpo, e no final de 2 anos, se você paga o seu crédito, eu te faço um cashback de juros, e o banco poderia ser um banco de resultado zero, né? Que aí você sai dessa dicotomia, é comercial ou é social, né? Hoje fica um pouco, não é tatu nem cobra. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.